Olá a todos, hoje é dia 23 de setembro, quarta-feira. A igreja celebra a memória hoje de São Pio de Pietrelcina, que foi um grande presbítero, canonizado em 2002, e foi grande por causa da sua atenção para com os enfermos, no cuidado das pessoas, na orientação espiritual através do confessionário, e um homem que soube rezar a Deus com fervor e permanece para todos um testemunho maravilhoso de que a santidade é possível e um testemunho para todo aquele que é consagrado ao serviço do Senhor. E o Evangelho de hoje vai nos falar exatamente disso, da missão daqueles que são consagrados e também de todos os batizados. Lucas capítulo 9, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos vendo aqui como se fosse assim uma espécie de estágio missionário, aqueles que depois serão os enviados por excelência, os apóstolos. A palavra apóstolo significa isso, enviado. Aqueles que serão os enviados por Jesus Cristo para anunciar o Evangelho no mundo inteiro, agora estão como que fazendo esse estágio, aprendendo o poder de Deus, aprendendo as condições para serem imitadores do Cristo na missão. Uma igreja enviada é o que Deus quer que nós sejamos. Não uma igreja que se contenta em ficar fechada em si mesma, mas uma igreja missionária. Aquele que foi o enviado do Pai, Jesus Cristo, agora envia a sua igreja e quer dar a ela o poder que ele tinha para continuar a sua missão. Poder sobre demônios, sobre toda a ordem de desordens morais, digamos assim, de escravidões, de vícios, de tudo o que escraviza o ser humano. Deus quer que os enviados dele sejam libertadores do seu povo. Deverão curar os enfermos. A sua notícia alegre, o Evangelho, deve atingir o âmago das pessoas, deve ir de encontro às necessidades das pessoas. Não é uma notícia distante da realidade das pessoas, mas as atinge no seu dia a dia, no seu sofrimento. Uma igreja samaritana, como lembra o Papa Francisco, que cuida das feridas das pessoas, que se interessa pela vida delas, por suas dores, por sua realidade mais dura. Foram enviados a pregar o reino, o que ouviu e viu de Jesus, não as próprias ideias, não ideais humanos, mas o reino de Deus. Uma igreja que ouviu a palavra, obedecendo-a, acolhendo-a num bom coração, edifica a casa sobre a rocha e agora pode ensinar o que aprendeu. É a igreja da palavra que forma o reino no coração das pessoas e que forma o reino no meio das pessoas, na sociedade, no mundo. Por isso deverá ser a igreja despojada de qualquer falsa segurança. Para anunciar o Deus vivo e seu reino, não pode se fiar em si mesma, não pode confiar nas suas próprias forças, mas deverá confiar inteiramente na palavra do Senhor e no seu próprio Senhor, no poder dele. A igreja dá total confiança em Deus e que experimenta a hospitalidade das pessoas, peregrina, pobre, despojada, mas riquíssima da confiança em Deus, e que cativa as pessoas por entrar na casa delas, por ficar ali, entregue ao cuidado também das pessoas, mostrando-se confiável, pobre e presente. Uma igreja que repele todo o mal do mundo, porque agora sentiu-se liberta pelo próprio Senhor. O reino que prega
é primeiro experimentado por quem o prega. O discípulo vive a palavra, vive da palavra e prega a palavra na força do Espírito Santo e do testemunho. E uma igreja que sabe que o que anuncia é tão vital para a salvação que aqueles que rejeitarem essa notícia alegre, o Evangelho, não terão outro recurso para a sua salvação. Uma igreja que sabe a gravidade da rejeição da sua mensagem e por isso anuncia com toda seriedade e temor. Irmãos, rezemos. Deus, tu nos fizeste herdeiros de Cristo, a igreja anunciadora do reino, da pessoa de Jesus, da sua obra, da sua alegria, na força do Espírito Santo, para expulsar do mundo os males, o poder diabólico que divide, que maltrata, que fere o ser humano e a humanidade inteira. Uma igreja que anuncia o reinado vosso, o reinado de Deus, Pai. Senhor, dá-nos ser essa igreja, uma igreja que confia unicamente na palavra que Jesus anunciou, uma igreja que não confia nas suas próprias forças e métodos, mas que confia na força e no método de Cristo, que anuncia o reino porque crê ser essa a realidade nova e envolvente que responde a todos os desafios, modo verdadeiro de viver a vida humana em plenitude. Por Cristo vos pedimos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, na paz do Senhor.